Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São João Bosco, grande educador e pai dos jovens. São João Bosco, entre os vários métodos que ele utilizava para educar os jovens e levá-los para o céu, tinha duas realidades que ele considerava as colunas da sua formação: a confissão e a comunhão frequente. A coisa era tão insistente e tão frequente que quase não tem uma carta ou uma homilia de São João Bosco que nós possamos citar especificamente. É quase que uma ladainha constante. Ele sempre fala da confissão e da comunhão frequente. Sobretudo a realidade da eficácia de uma comunhão bem feita. No seu leito de morte, ele disse aos seus salesianos: insistam na comunhão frequente e na confiança em Maria Santíssima Auxiliadora. Portanto, ali nós temos verdadeiramente o método educativo de São João Bosco. Por quê? Porque São João Bosco não queria educar os jovens desde fora, ele queria educá-los por dentro. Somente a força da Eucaristia, a força da comunhão do Cristo que toca os corações e que é capaz verdadeiramente de nos educar e de nos colocar no caminho do céu. Com isso, São João Bosco estava seguindo o método tradicional de educação da Igreja. Ele educava os seus jovens para o céu. Enquanto em tantos lugares as pessoas querem dar aos jovens simplesmente um conhecimento abstrato do catecismo ou, quem sabe, até uma cultura cristã, São João Bosco insistia nesse conhecimento experiencial, experimental, e com isso chegava a ser ousado. Ou seja, numa época em que era difícil que as pessoas comungassem com frequência ou que comungassem até diariamente, São João Bosco começava a insistir com os seus jovens que comungassem com a frequência com que os seus confessores permitissem. Mas aos confessores ele educava e insistia: permitam a comunhão frequente. Mas havia uma coisa que São João Bosco, que queria tanto que os jovens se aproximassem da comunhão frequentemente, quem sabe até diariamente, havia uma coisa que ele não permitia. Ele não permitia que se aproximasse da comunhão diariamente aquele que estivesse apegado ao pecado venial. Ou seja, aquelas pessoas que tinham pecados de estimação. Por quê? Porque ele acreditava na eficácia da comunhão e que se uma pessoa que comungava frequentemente não estava mudando de vida, não estava se desapegando dos seus pecados veniais, não estava se santificando, então ali tem alguma coisa errada. Aquela pessoa está comungando mal, não está comungando como deveria. Porque a Eucaristia, ela é o pão dos fortes, recordava São João Bosco. É o pão que verdadeiramente nos dá a força para a santidade. São João Bosco, numa época em que as pessoas achavam que ser santo era coisa de uma pequena elite, pregava a santidade para todos os seus jovens. Ele ensinava os seus jovens a serem santos e queria que verdadeiramente fossem santos. E a escola da santidade era o sacramento da confissão frequente e o sacramento da comunhão frequente. Neste dia, nesta memória do grande educador São João Bosco, deixemo-nos educar por ele. Deixemos-nos educar por este grande sacerdote que soube iluminar a alma dos jovens desde dentro, com boas comunhões e boas confissões. Vamos pedir a Deus essa graça, que nessa escola de santidade, um dia estejamos no céu com São João Bosco, celebrando face a face aquele que aqui, nessa vida, foi o pão dos fortes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.